Antes de comprar qualquer fundo imobiliário, você precisa entender uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse mercado, porque ainda tem muita gente entrando nos fundos imobiliários de um jeito superficial. É isso. O cara vê que o fundo vem pagando bons rendimentos mensalmente, escuta alguém dizendo que aquilo ali é renda passiva consistente, verifica dois ou três números, indicadores e conclui que comprar aquele ativo é um bom negócio. Justamente por isso, vários investidores montam posições em fundos imobiliários sem ter a menor ideia do que estão colocando em carteira. É como se bastasse escolher um ticker conhecido, receber algum valor todos os meses e esperar o patrimônio se construir sozinho. Só que as coisas não funcionam dessa forma, não. Fundos imobiliários não são promessas. Ter FIIs em carteira não significa renda surgindo do nada. Um fundo imobiliário de tijolo é imóvel de verdade, é patrimônio real. São aluguéis, contratos, gestão, execução de negócios. Eu preciso te dizer isso, no fim das contas, esse mercado não é movido pelo entusiasmo de quem está comprando cotas sem entender nada, não. O mercado imobiliário é movido por fundamentos, fundamentos reais. Por isso, antes de comprar qualquer FI, o investidor precisa parar de olhar para o mercado como um cardápio de rendimentos mensais e começar a enxergar o que realmente sustenta um fundo imobiliário ao longo dos anos. Basicamente, são três coisas, apenas três, uma ligada à outra. E assim, nós focamos naquilo que realmente importa. E a primeira delas é a qualidade dos imóveis. A qualidade é a base, claro. Num FII de tijolo, antes de existirem os rendimentos, antes mesmo de existirem resultados ou qualquer outra discussão sobre o fundo, existe um patrimônio. E esse patrimônio precisa ser bom, precisa ser composto por bons imóveis. Eu sei, isso parece óbvio, mas vários investidores compram FIIs sem analisar a qualidade dos imóveis e depois não entendem por que os aluguéis estão sendo reduzidos. Geralmente é uma vacância elevada. Não é difícil entender isso quando o imóvel é ruim, mal localizado, ultrapassado ou inserido numa região com demanda fraca. O fundo, cedo ou tarde, vai sofrer as consequências disso. E daí não adianta o investidor ficar olhando só para o rendimento mensal, porque o problema está na base do patrimônio do fundo. É isso. A locação de um imóvel de baixa qualidade tende a ser mais difícil e quando aparece o interessado, muitas vezes ele exige desconto, carência, obras, reformas, renegociações de contrato e tudo isso enfraquece a capacidade do fundo de produzir renda com consistência. É justamente por isso que a análise de fundos imobiliários precisa passar pela qualidade dos imóveis. Sim, o investidor precisa olhar e perguntar: esses ativos são realmente bons? Eles continuam sendo desejáveis? São imóveis que as empresas ou lojistas querem ocupar? Ou são ativos que só parecem interessantes, mas que na prática já perderam a competitividade? O imóvel ruim não se esconde para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a realidade vai aparecer. E ela aparece na forma de vacância, perda de receita e deterioração operacional. Olha só, você quer um exemplo concreto disso? Eu tenho um aqui para você, só não fica bravo comigo se você tiver esse ativo em carteira. O Vino 11 é um caso que ajuda a ilustrar bem a questão da qualidade dos imóveis. Vejam isso, no relatório de março de 2026, o fundo mostrava ativos com ocupação muito baixa, o Oscar Freire com apenas 14% e o Haddock Lobo com 18% de ocupação. E, inevitavelmente, isso reflete nos proventos, que vem caindo. Vejam aí, começou um movimento de queda de dividendos em janeiro de 2026. E é por isso que o valor patrimonial desse fundo é quase o dobro do valor de negociação das cotas, descontado em quase 50%. De fato, você compra Vino 11 pagando metade do valor de avaliação dos imóveis. E por quê? É simples, porque ninguém quer. Então, o mercado joga o preço da cota lá para baixo para valer a pena o risco assumido pelo investidor.
Então a lógica é muito simples. Antes de comprar qualquer fundo imobiliário, você precisa entender se o patrimônio que está ali dentro é realmente forte. Porque no fundo imobiliário de tijolo, a qualidade dos imóveis não é um mero detalhe, a qualidade é o alicerce de tudo que vem depois. E quando falamos em qualidade de imóveis, não é apenas uma fachada bonita, um nome famoso ou um prédio sofisticado. Nós estamos falando aqui de capacidade real de ser economicamente útil, assim como os vídeos aqui do canal estão sendo úteis para você. Então, meu amigo, faz todo sentido você se inscrever e acompanhar o nosso projeto de construção de patrimônio com foco no longo prazo. Um imóvel só é bom para o cotista se ele continua sendo competitivo no mundo real. Sim, no caso de um galpão logístico, nós verificamos a localização, o acesso, a eficiência operacional e o padrão construtivo, tudo que possa gerar nas empresas o interesse em estar naquele imóvel. Já no caso de uma laje corporativa, a análise passa pela região, a liquidez, o padrão do prédio, a capacidade de reposicionamento e a força comercial para atrair novos ocupantes. E no caso de um shopping center, nós prestamos atenção no fluxo, na relevância regional, o perfil de consumo daquela região, a qualidade da administração do shopping e a capacidade de manter os lojistas produtivos. Tudo isso demonstra a qualidade de cada tipo de imóvel. Todos esses elementos são decisivos, porque nós não compramos fundos imobiliários para ficar girando patrimônio, nada disso. Nós compramos ativos para construir patrimônio. Se um fundo carrega imóveis sólidos, bem posicionados e economicamente relevantes, ele tem uma base muito mais saudável para continuar funcionando durante vários anos. Daí eu pergunto, existe alguma garantia de que a qualidade vai continuar a mesma por vários anos? E na verdade não existe nenhuma garantia, mas é mais provável que um imóvel de boa qualidade permaneça sendo bom do que um ativo frágil, difícil de locar e pouco competitivo entregue bons resultados. Por isso, a primeira grande pergunta que o investidor de longo prazo precisa fazer antes de comprar um FII é essa: os imóveis desse fundo realmente são bons ou apenas parecem bons para quem olha de fora? No fim das contas, um patrimônio sólido começa por ativos sólidos. Sem isso, o restante já nasce enfraquecido. A qualidade sozinha ainda não fecha a conta. Existe uma segunda coisa que também importa nesse mercado. É a capacidade de gerar receita recorrente. Porque, no fim das contas, não basta o fundo ter bons imóveis. Esses imóveis precisam trabalhar, precisam estar ocupados e gerando aluguel, precisam ter contratos ativos, sustentando receita com alguma previsibilidade. E é exatamente aqui que muita gente ainda se confunde, porque o investidor olha para o rendimento que caiu na conta, mas deixa de olhar para a estrutura que tornou aquele rendimento possível. E isso, no longo prazo, é o que faz toda a diferença. Um fundo imobiliário só consegue atravessar vários anos com consistência quando existe geração de caixa de verdade, ou seja, quando o patrimônio não apenas existe, mas continua sendo capaz de produzir renda de forma recorrente. E isso depende de vários fatores ao mesmo tempo. Por exemplo, uma ocupação saudável, contratos bem distribuídos, locatários espalhados em mais de uma região e uma operação que não fique excessivamente dependente de um único imóvel ou de um único inquilino. Inclusive, eu te convido a assistir esse vídeo do checklist dos FIIs para você investir com mais segurança e mais previsibilidade. Eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você faça isso depois, sem perder o raciocínio que estamos construindo aqui nesse vídeo. Agora, retomando, quando isso acontece, quando o fundo prova que é capaz de produzir renda com consistência, ele tende a ganhar robustez, ele se fortalece, ele ganha mais espaço no mercado. Por outro lado, quando o fundo não tem ocupação saudável, não tem contratos bem distribuídos, concentra operações em poucos imóveis e em poucos locatários, daí surgem as fragilidades. E elas aparecem no mundo real e não só na cotação. Quer ver na prática um fundo com geração consistente de renda? Eu te mostro.
O HGLG11 dispensa apresentações, é um ótimo exemplo de fundo com estrutura operacional forte e capacidade consistente de geração de renda. Vejam isso no relatório de fevereiro de 2026. O fundo informou vacância física de apenas 3%, vacância financeira de 2,4%, um portfólio com 37 imóveis e 183 locatários. Esse aqui é o filé dos fundos imobiliários. Esses dados ajudam a mostrar como uma carteira grande, muito bem distribuída e com baixa vacância, tende a oferecer uma base muito estável para a geração de renda. O resultado, inevitavelmente, é esse: é uma performance acima da média. Perceba a lógica disso tudo. Quando um fundo tem bons imóveis e esses imóveis continuam gerando renda com consistência, o patrimônio começa a fazer aquilo que realmente importa para o investidor de longo prazo. O patrimônio do fundo começa a trabalhar. Consequentemente, o seu patrimônio começa a trabalhar por você. E para nós, isso é fundamental. Nós, investidores de longo prazo, não compramos FIIs para sentir algum tipo de emoção de curto prazo. Para que passar por isso? Nós compramos FIIs com um único objetivo: construir patrimônio. E isso acontece com o reinvestimento dos rendimentos e o aumento gradual da nossa posição. Então, depois de olhar para a qualidade dos imóveis, a segunda grande pergunta que um investidor precisa fazer é a seguinte: esse fundo tem bons imóveis, sim, mas além disso, ele consegue transformar esse patrimônio em receita recorrente? Imóvel bom, mas sem geração consistente de caixa, não resolve a vida do cotista. E é exatamente por isso que existe um terceiro elemento que transforma a qualidade dos imóveis em geração de renda. Sem esse terceiro item, o FII não vai para frente. E nós estamos falando justamente da gestão do fundo imobiliário. A análise não tem como escapar disso. Gestão não é um mero detalhe, não é só burocracia, não é apenas o nome que aparece estampado no relatório. Quando o assunto é fundo imobiliário, a gestão é parte central da análise. Esse é o ponto mais importante desse vídeo. Você precisa sair daqui com isso muito bem consolidado. Na prática, a gestão é o elo entre os dois primeiros pontos, porque bons imóveis sozinhos não resolvem tudo. E geração de receita recorrente também não se sustenta sozinha ao longo dos anos. Alguém precisa conduzir esse patrimônio com competência para que ele continue operando e gerando receita com consistência. Perceba, é a gestão que compra e vende. É a gestão, portanto, que negocia, que celebra contratos, que conduz as emissões de novas cotas, que analisa os ciclos, que decide se é hora de reciclar patrimônio, se vai insistir num ativo problemático, se vai reposicionar a carteira de imóveis ou se vai simplesmente assistir de braços cruzados o andamento da deterioração dos ativos, o que é muito triste e sim, acontece. Por isso, quando analisamos um fundo imobiliário, não basta apenas olhar para os imóveis e para os números relacionados à renda gerada. Também é preciso observar quem está por trás das decisões e como esse patrimônio vem sendo conduzido ao longo do tempo. Verifique sempre com atenção o histórico dos fundos, isso é de fato importante. Aqui temos uma análise de um fundo, um bom exemplo de gestão competente e que fez esse ativo se tornar o melhor FII de shopping centers da Bolsa. Também tem link na descrição para que você veja depois. Portanto, meu amigo, não tenha dúvidas, uma gestão fraca pode sim comprometer um fundo mesmo quando os ativos têm qualidade. A história demonstra que o maior sinal disso é a demora para reagir quando algo negativo acontece. Insistir por muito tempo em problemas evidentes, alocar mal o capital ou tomar decisões que enfraquecem a estrutura do fundo são exemplos que marcam gestões verdadeiramente ineficientes. Já uma gestão eficiente faz exatamente o oposto, ela protege o patrimônio, ela melhora a qualidade da receita, ela corrige a rota quando necessário e trata o fundo como aquilo que ele realmente é, um veículo de construção patrimonial. É isso. Portanto, depois de analisar a qualidade dos imóveis e a capacidade de gerar receita recorrente,
Uma terceira pergunta se torna inevitável se o seu objetivo for construir patrimônio ao longo dos anos. A gestão desse fundo tem capacidade real de transformar bons ativos em bons resultados ao longo do tempo? Essa é a peça que fecha a análise. No fim das contas, é isso que realmente sustenta um fundo imobiliário de tijolo. Um patrimônio de qualidade capaz de continuar sendo útil economicamente, gerando receita com consistência e conduzido por uma gestão competente. Quando o investidor entende tudo isso, ele passa a enxergar os fundos imobiliários como participação em ativos reais que precisam funcionar no mundo concreto. A partir daí, a decisão de investimento deixa de ser baseado em empolgação, em aparências e em renda de curto prazo e passa a ser baseada em fundamentos verdadeiros. É assim que se constrói patrimônio com fundos imobiliários com segurança. Eu conto com a sua inscrição, o seu like, um forte abraço e até breve.